Boa noite, meus irmãos. Vamos para mais um PGM nesta semana e o tema a ser tratado nos nossos PGM será Deus transformando a nossa tristeza em alegria. Nós fizemos menção desse tema no Salmo 30, um salmo de louvor de Davi ao Senhor, porque o Senhor o livra de um grande mal, de uma situação de morte. O Senhor promove cura na vida dele e ele exalta a Deus através deste salmo, ok? E este salmo ele traz para a gente uma coisa muito interessante, né? A mensagem que ele nos deixa, acima de tudo, é de que a nossa vida ela é marcada por momentos difíceis e momentos bons, momentos de tristezas e momentos de alegria. O que a gente não pode perder de vista é que seja em momentos bons ou momentos ruins, Deus tem que estar presente em nossa vida, porque é Ele que vai transformar o nosso tempo de tristeza em tempo de alegria. E não só isso, mas transformar também a nossa vida. E neste salmo nós fizemos a menção, por exemplo, de um primeiro tópico, de um primeiro título, subtítulo do sermão, trabalhando sobre o vale da sombra da morte, né? Porque Davi ele vai fazer uma declaração da seguinte forma: Senhor Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. O Senhor me tiraste da sepultura. Estava prestes a descer a cova e o Senhor me devolveu a vida. Olha que coisa, né? Esse é o livramento que o Senhor concede ao servo dele, livrando de uma situação adversa. E quando nós trabalhamos a ideia de vale de sombra da morte, porque essa situação era muito corriqueira na vida de Davi. Davi vivia momentos difíceis e momentos tranquilos, momentos de morte, momentos de alegria, e nesse momento aqui ele explode em alegria ao Senhor, porque o Senhor tira ele de um contexto mortal. E a gente vai perceber nesse vale da sombra da morte que Davi vai mostrar para a gente algumas atitudes que revelam o sofrimento dele, né? E o porquê do sofrimento dele, na verdade, né? A primeira questão que eu gosto de pensar é que Davi ele é um homem, ele chegou na vida ministerial dele, ou seja, na vida como rei, e ele se tornou um homem autoconfiante, né? Isso a gente pode perceber no versículo 7, quando ele fala assim: Senhor, o Senhor com teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondesse de mim fiquei aterrorizado. Ele está dizendo mais ou menos assim: Senhor, quando eu estava firme, né, estava vivendo um momento de autoconfiança, de capacidade de se autopromover, ele estava seguro em si mesmo, seguro com base no contexto do seu reinado, toda a proteção que tinha, todo o poderio que tinha, ele se sentiu seguro. E é dentro desse contexto, irmãos, quando a gente se sente seguro, autoconfiante, é que a gente enfia o pé na jaca, que a gente peca e que a gente se rebela contra Deus, assim, de maneira muito intenso, né? E foi isso que aconteceu. E ele fala assim: olha, o Senhor me deste firmeza, mas quando o Senhor se esconde, eu fiquei aterrorizado, né? Outra coisa importante no Salmo que ele traz pra gente é a questão da disciplina de Deus, né? Parece que o problema que ele estava vivenciando de uma doença mortal tem a ver muito com a disciplina de Deus sobre a vida de Davi, pois no versículo 5, ele diz assim: pois a tua ira dura só um instante. Esse termo ira, nesse contexto, indica disciplina de Deus sobre a vida de Davi. A gente não sabe assim qual é o problema, qual foi a situação, mas ele expele essa ideia, ele expressa essa ideia de que estava vivendo o que estava vivendo porque Deus estava disciplinando ele, né? E nós temos um Deus, irmãos, que quando a gente perde a nossa noção de vida cristã, ele nos disciplina, porque a palavra de Deus diz que Deus disciplina quem ama. Ok? E em terceira questão aqui, aspecto do sofrimento dele, tem a ver com a vergonha, né? Ele começa no versículo 1, quando ele fala assim: e não deixaste que os meus inimigos se divertissem a minhas custas.
Davi ele tinha inimigos dentro e fora do reinado, né? E esses inimigos olhando para Davi, vivenciando uma doença de morte, né? E a ideia de que essa doença de morte tem a ver com o pecado de Davi, isso era muito desonroso para um homem de Deus, um homem que era visto, percebido pela sociedade como um homem de Deus, né? Que Davi ele era o cara, né, que tinha uma relação com Deus muito próxima. Então para isso era uma vergonha, um sofrimento imenso, né? E tudo isso demonstra a intensidade do sofrimento que ele estava vivendo e a causa disso tudo, né? É um vale de sombra da morte realmente para Davi, ok? Bom, mas no versículo 5, um pouquinho abaixo, ele vai dizer para nós assim, ele vai fazer uma declaração das mais intensas, das mais belas, né? Quando ele diz assim, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Olha que coisa maravilhosa de se ouvir, verdade? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a grande graça do Senhor. E falo de graça porque no um pouquinho acima desse mesmo versículo, ele diz assim, olha, mas o teu favor dura a vida inteira. Quando ele fala de favor, ele está falando de graça, né? E graça, irmãos, é algo presente na vida da humanidade o tempo todo, né? A graça de Deus, ela está desde que o homem cai no pecado, Adão cai no pecado, até Jesus Cristo, até os dias de hoje. A graça de Deus é algo muito presente na vida do ser humano, ok? Então ele está falando dessa graça. Então ele passa um momento de sombras, de vale das sombras da morte, mas agora ele começa a experimentar o que é graça de Deus, a graça, e graça é favor imerecido. Nós não merecemos, mas o Senhor nos concede. E essa graça, ele diz assim, essa graça ela não é momentânea. A alegria é explosiva em Davi, porque a graça do Senhor ministrada sobre a vida dele é algo que dura para a eternidade. Ela não tem fim, a graça de Deus sobre nós, todas as ações de Deus, todos os favores de Deus sobre nossas vidas, irmãos, ele é constante e eterno, né? E a gente precisa trabalhar isso no nosso coração. Assim, como, por exemplo, chega a tragédia na vida da gente, de maneira assim que a gente não percebe, às vezes, né, distraído, com a mente focada em outras situações, de repente nos deparamos com alguma situação trágica. Assim também a alegria, irmãos, né? A alegria, no momento que a gente menos espera, ela se rompe na nossa vida por algo que Deus faz, que Deus realiza, né? A gente dorme doente e acorda curado, porque o Senhor é um Deus que cura, ele trabalha também durante a noite, não é verdade? Então a grande questão de Davi, a explosão de alegria dele, é primeiro porque Deus é um Deus que é gracioso com ele. Ele ora e o Senhor cura ele, né? Diz o texto. Isso é graça divina, ele não merecia, o que ele merecia era viver a disciplina, a morte, mas o Senhor dá a ele a possibilidade de viver um instante de graça, mais um momento de graça na vida dele, isso leva ele a explodir, e ela vem num momento assim, né, quando a morte estava batendo na porta, o Senhor irrompe ele com graça e enche ele de vida, fazendo transbordar de alegria. Jesus, ele trabalha muito esse aspecto da alegria na vida do ser humano, como que ela brota com intensidade, né? No capítulo de João, capítulo 16, Jesus falando tentando trabalhar essa questão da presença da alegria, ele diz assim, a mulher quando está para dar à luz, fica triste porque chegou a hora, mas depois de nascida a criança, já não se lembra das aflições pela alegria de ter nascido alguém no mundo. Assim vocês também estão tristes, mas eu os verei novamente, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar de vocês esta alegria. Ou seja, o que Jesus está dizendo, irmãos, ele está falando da sua morte e ressurreição. A morte e a ressurreição são as bases da graça de Deus sobre nós. Porque ele está dizendo, olha, eu vou, mas vocês vão me ver de novo, e quando vocês me verem, vocês vão explodir de alegria. Porque é assim que Deus faz com a gente, né? Permite a gente vivenciar a graça dele, ela faz nos transbordar de alegria, irmãos, e isso é algo maravilhoso que a gente precisa o tempo todo o tempo estar vivenciando esse elemento, esse favor divino sobre a minha vida e sobre a sua.
Bom, e por fim, irmãos, eu quero trabalhar a ideia também de, nesse mover de Deus, em nos encher de alegria, em mudar as circunstâncias da nossa vida, ele também nos muda, nos transforma. Né? O versículo 11, ele fala assim: mudaste o meu pranto em dança e as minhas vestes em vestes de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale, Senhor meu e Deus meu. Eu darei graças para sempre ao Senhor. Bom, o que eu quero pensar nesse último título aqui, subtítulo, nesse último ponto, é que a alegria, irmãos, ele é fruto do Espírito Santo sobre a nossa vida. E a alegria, ela não é apenas momentânea, nós somos pessoas com toda a possibilidade, capacidade para sermos felizes, para sermos alegres. A alegria é um fruto do Espírito de Deus em nossas vidas. E quando nós temos algum mover de Deus sobre a nossa vida, e que essa alegria que está dentro de nós, ela desperta, ela tem um processo também transformador. Né? Eu gosto de olhar para o versículo 11, porque ele fala assim, olha, mudaste meu pranto em dança. E isso tem a ver com comportamentos, com atitudes de adoração a Deus, por exemplo, o termo dança, né? E é nisso que a gente precisa trazer para o nosso coração a ideia de que Deus vai nos transformando à medida que nós nascemos em Cristo, Ele vai nos transformando, enchendo o nosso coração com a sua graça, permitindo sentirmos alegria, e nesse processo de sentirmos a alegria, também há uma transformação na nossa vida. Nós deixamos de ser qualquer um para nos tornarmos adoradores do Senhor. O termo dança tem a ver com culto, né? Porque dança para nós é exibicionismo, né? É um ato de se extravasar, mas para o judeu era culto. Né? Lembra Davi dançando diante da arca do Senhor, levando ela de volta para Jerusalém? Ele vem cultuando ao Senhor, ele vem dançando, e quando Mical, sua esposa, no final fala assim, como que um rei se despe e diante de uma atitude tão vergonhosa diante do povo, ele diz assim para ela, eu estou adorando o meu Deus. E eu acredito muito nisso, irmãos, que Deus ele nos transforma, essa alegria que brota de dentro do nosso coração, ela também nos permite sermos transformados para sermos verdadeiros adoradores a Deus com tudo que somos e temos. Isso a gente tem que trabalhar bem no nosso coração. A outra questão que eu oro, porque ele diz assim no versículo 11 mesmo, mudaste as minhas vestes de lamento em veste de alegria. Quando ele fala de vestes, a Bíblia quando fala de vestes, ela fala de caráter. Ela fala não só de comportamento, mas da moralidade, da ética do ser humano. Né? E esse processo da graça divina de Deus sobre nós, que enche nosso coração de alegria, ela tem função de transformar o nosso caráter, mudar a gente. Quando Paulo fala assim, olha, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo assim, olha, não sou eu mais aquele Saulo, aquele bandido, aquele homem terrível, violento, assassino, né? Não sou eu mais ele, mas agora é Cristo que vive em mim, é uma nova veste cristã sobre a minha vida. Né? É dentro desse contexto que nós somos transformados. E transformados para quê, irmãos? Veja que ele termina no versículo 12 dizendo assim, ele transforma o nosso coração para que nós possamos cantar louvores a eles, para que nós possamos adorá-lo e glorificá-lo e exaltá-lo. E eu acho que é isso mesmo, irmãos. A nossa vida, ela é o alvo da nossa vida, o porquê da nossa vida, o para quê da nossa vida, é adoração, é louvor, é exaltação ao nosso Deus, que Ele é fiel o tempo todo. A graça que nós desfrutamos, ela vem do trono desse Deus maravilhoso, que enviou teu Filho ao mundo para morrer por minha vida e pela sua vida. Ele venceu a morte na cruz, Ele ressuscitou, venceu para também nos dar vitória, e que nessa vitória nós possamos exaltar e glorificar o nosso Deus. Deus muda a nossa vida, irmãos. Deus nos transforma. Há momentos difíceis e complicados, mas, queridos,
É dentro desses momentos difíceis que Deus se levanta ao nosso favor, trazendo para nós, irmãos, a possibilidade de vivenciarmos alegria e uma alegria transbordante, né? O choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã a alegria se irrompe para aqueles que esperam no Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido. Tenha êxito aí no seu PGM e os amados sejam abençoados com a sua fala, com a sua direção. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.